Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 13, a estrutura das palavras. Exatamente. Bem, no capítulo 13, eu dividi em dois vídeos, tá? Esse é o vídeo 1, né? Parte 1, em que nós estudaremos os elementos mórficos dos nomes, e o vídeo 2, nós vamos estudar os elementos mórficos dos verbos, ok, pessoal? Bem, sendo assim, neste vídeo 1, estudaremos os morfemas que estruturam as palavras da nossa língua portuguesa, tá? Vamos fazer uma abordagem sobre os elementos mórficos dos nomes. Quando eu falo nomes, eu estou me referindo aos substantivos e aos adjetivos, ok? Bom, vamos lá? Eu estou na página 52, tá? Da seção Linguagem e Texto, capítulo 13. Linguagem e Texto. Bem, pessoal, nós sabemos que a morfologia é a parte da gramática que estuda a palavra isoladamente, né? Levando em consideração a sua estrutura, o seu processo de formação e a sua classificação. Bem, sendo assim, as palavras são unidades da língua, falada ou escrita, mas que dotadas de sentido. Então, cada palavra é formada a partir de unidades menores, denominadas morfemas, né? Esses morfemas são unidades mínimas dotadas de significado, ok? Sendo assim, os morfemas, eles cumprem diferentes funções. E agora eu vou apresentar para vocês quem são esses morfemas. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui, os elementos mórficos dos nomes são formados por morfemas. E esses morfemas têm nomes. São eles: radical, vogal temática, tema, desinência e afixo. Ou seja, são esses morfemas que vão estruturar as palavras da nossa língua portuguesa. E agora nós vamos estudar cada um deles. Vamos começar falando sobre o radical? Vamos lá. Bom, o que seria o radical? Eu trouxe aqui a definição. Radical, pessoal, é o corpo da palavra, é o esqueleto, tá? A ele são acrescentadas outras partes que irão formar novas palavras. Eu costumo dizer, né, que o radical é a parte irredutível da palavra, na qual se encontra o seu significado original e por meio da qual são criadas essas novas palavras. Não é isso? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Lateral, colateral e lateralidade. Perceberam que esse grupo de palavras possuem o mesmo radical? Lateral, o radical é látice. Colateral, o radical é látice também. Lateralidade, o radical também é látice. A mesma coisa, esse outro exemplo aqui, moralista, né? Eu tenho moralismo, moralizar, moralização, moralmente, moralizante, imoral e amoral. Ou seja, todas essas palavras possuem o mesmo radical, ou seja, o mesmo esqueleto, né? E é claro que a partir deste radical eu pude formar todas essas palavras, não é isso? Bem, as palavras que têm um morfema comum ou o mesmo radical formador de uma mesma família, nós chamamos de palavras cognatas. Vidro, vidraça, vidraceiro, envidraçar. Perceberam que essas palavras, elas possuem o mesmo radical que eu consegui formar uma mesma família. Então, todas essas palavras são chamadas de palavras cognatas. A mesma coisa a palavra pedra, pedregulho, pedreiro e apedrejar. Então, essas palavras possuem o mesmo radical, né, que formou, né, palavras de uma mesma família. Então, essas palavras são chamadas também de palavras cognatas, ok? Bom, vamos falar agora sobre vogal temática. O que seria uma vogal temática? A vogal temática, ela é representada pelas vogais A, E, O, tá? A, E, O.
que permitem a ligação entre o radical e as desinências de substantivo e adjetivos, tá? Pessoal, percebo que essas vogais temáticas, elas são átonas e elas sempre virão no final da palavra, tá bom? Elas sempre virão no final de uma palavra, tá bom? Então, vocês podem perceber que essas vogais temáticas nominais, né, que são representadas pelas vogais átonas A, E, O, né, elas unem as desinências ao radical, tá bom? Vamos ver aqui, lâmpada, lâmpada. Eu tenho o radical lamped e logo após o radical eu tenho a vogal A, que nós chamamos de vogal temática nominal. É uma vogal átona, não possui tonicidade. A mesma coisa a palavra mestre. Então eu tenho o radical mestre, esse E que veio depois do radical é chamado de vogal, esse E é chamado de vogal temática nominal, porque é uma vogal átona, não possui tonicidade nenhuma. Mesas, eu tenho aqui mesa, mesa, esse radical mes, né? Após o radical mes, eu tenho a vogal A, né? E essa vogal A ela é chamada de vogal temática porque ela é uma vogal átona, ok? Esse S que veio depois da vogal temática, ele tem nome, é um morfema, tá, pessoal? Esse morfema tem nome, é chamado de desinência de número, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Porque está indicando que a palavra mesa, mesas, né, se encontra no plural, tá? Livro, eu tenho aqui o radical livre, esse O que veio depois do radical é a vogal temática. E podem perceber que é uma vogal átona, por isso que nós chamamos de vogal temática. Raquete, a mesma coisa. Raquete é o radical. Essa vogal E, que veio no final, né, que veio depois do radical, é chamado de vogal temática nominal, porque é uma vogal átona, ok? Olha a observação aqui. Os nomes terminados em vogais tônicas não apresentam vogal temática. Exemplos: sofá, café, totó, caju, tatu. Perceberam que essas vogais finais, elas são tônicas, elas possuem tonicidade. Sendo assim, todas essas palavras que eu citei como exemplo aqui, são palavras, né, que nós chamamos de atemáticas, ok, pessoal? São atemáticas, porque porque elas possuem tonicidade. Sendo assim, elas não podem ser classificadas como vogais temáticas. Então, essas palavras são palavras atemáticas. Atemáticas, ok? Bom, agora vamos falar sobre o tema. O que seria o tema? O tema é a união do radical mais a vogal temática. Exemplo, a palavra terra. O radical é ter. A vogal temática é a vogal A. Então, se eu juntar o radical com a vogal temática, eu vou formar o tema, que no caso é a própria palavra, terra. Eu disse aqui que o tema é o radical acrescido da vogal temática, isto é, pronto para receber as desinências. É o radical somado à vogal temática. Outro exemplo seria a palavra pedra. O radical é pedra e a vogal temática é a vogal A. Então, se eu juntar o radical com a vogal temática, eu formo o tema, que no caso é a própria palavra, pedra, ok? Agora vamos falar sobre os afixos. O que são afixos? O que são afixos? Afixos são elementos estruturais que se juntam ao radical para formar novas palavras. E os afixos podem ser prefixos ou sufixos. Bom, o que são prefixos? Prefixos são morfemas que aparecem antes do radical. Exemplos: desligar, né? Eu tenho aqui ligar, o radical. Ligar é radical. O morfema que veio antes do radical, esse morfema é chamado de prefixo. No caso, prefixo des, formando uma nova palavra, desligar, né? A mesma coisa, outro exemplo, infeliz. O radical é feliz. O morfema que veio antes do radical, esse morfema é chamado de prefixo, né? Prefixo in. Então, eu formei uma nova palavra, infeliz. A mesma coisa a palavra retomar. Tomar é o radical. O morfema que veio antes do radical é chamado de prefixo. Esse prefixo re. Então, eu formei uma nova palavra, retomar. Ok? Bom, sufixos. O que são sufixos? São morfemas que aparecem depois do radical. Exemplos:
Pedreira, pontinha e amoroso. Pedreira, eu tenho o radical pedra. O morfema que vem depois do radical, o morfema eira, né, é chamado de sufixo. Então, eu formei uma nova palavra, pedreira. A mesma coisa a palavra pontinha. Ponte é o meu radical. O morfema que veio depois do radical, esse morfema tem nome, que veio depois do radical, é chamado de sufixo. Então, esse sufixo inha, né, formou uma nova palavra, pontinha. A mesma coisa a palavra amoroso. Amor é o radical. Esse morfema oso, né, que veio depois do radical, esse morfema tem nome. Ele é chamado de sufixo. Então, formei uma nova palavra, amoroso, sufixo oso. Ok? Agora as desinências nominais. Né? O que são as desinências nominais? São as desinências que indicam gênero e número dos substantivos e adjetivos. Bom, quando eu digo que a desinência é uma desinência de gênero, né, é aquela desinência que vai mostrar o feminino ou masculino daquela palavra. Ok? Então eu digo que aquela desinência é a desinência de gênero. Tá? E o que seria uma desinência de número? Desinência de número é aquela desinência que vai mostrar o plural de uma palavra, geralmente representada pelo morfema, né? S, pela desinência S. Então eu trouxe aqui dois exemplos, gato e gata. Gato, eu tenho o radical gat, esse é o radical, gat. Essa vogal O não pode ser chamada de vogal temática, tá, pessoal? Por que não? Porque agora eu tenho uma vogal que indica gênero, indica um gênero, porque existe o feminino para gato. O feminino de gato é gata. Então esse O passa a ser chamado de desinência de gênero, tá bom? A mesma coisa gata. O radical é gat e essa vogal A também não pode ser chamada de desinência, também não pode ser chamada de vogal temática. Esse A vai ser chamada de desinência de gênero, tá? Porque tem o masculino e o feminino. Masculino, gato, feminino, gata. Ok? Embaixo, gatos e gatas, a mesma coisa. Eu tenho o radical gat, esse O vai ser chamado de desinência de gênero, porque existe o feminino, é gata, não é isso? E esse S, esse morfema que apareceu no final, essa desinência S, nós vamos chamar de desinência de número, porque está indicando o plural no substantivo gatos. Isso significa que a palavra gatos se encontra no plural. A mesma coisa gatas. Radical é gat. Esse A não vai ser vogal temática, vai ser desinência de gênero. E esse S no final vai ser chamado de desinência de número, porque mostra que a palavra gatas se encontra no plural. Outro exemplo, a palavra mar, né? Mar, plural, mares, não é isso? Então, mar é o radical. Esse es de mares, esse ex, ES no final, é a minha desinência de número, porque está indicando que a palavra mares se encontra no plural, ok? Então, essas são as duas desinências nominais, de gênero e número. Agora vamos falar sobre as vogais e consoantes de ligação. Bom, o que são vogais e consoantes de ligação? São elementos que aparecem no interior dos vocábulos, ou seja, no interior das palavras, apenas para facilitar a pronúncia, desfazer sons desagradáveis ou até mesmo de ligar os morfemas, ou seja, de ligar o radical, ou ligar dois radicais, ou ligar um radical a um sufixo, ok? São essas as funções das vogais e consoantes de ligação. Bom, pessoal, essas vogais e consoantes de ligação não são morfemas, ok? Não são morfemas, por quê? Porque não são portadoras de nenhum tipo de informação, tá? A função dessas vogais e consoantes de ligação, né, são justamente de facilitar a pronúncia, desfazer sons desagradáveis ou ligar, né, ligar os radicais, ou ligar um radical a um sufixo, ou ligar os morfemas. Exemplos aqui, vamos ver os exemplos? Paulada, eu tenho o radical pau e tenho o sufixo ada. Mas ficaria estranho eu falar pauada, não ficaria? Então,
foi preciso, né, introduzir no meio da palavra, bem no interior da palavra, a consoante L, que serviu de consoante de ligação, né, serviu de elo entre o radical e o sufixo, formando então uma nova palavra, paulada. Agora sim, facilitou a pronúncia, não é isso? Não é isso? Outro exemplo, chaleira. Eu tenho o radical chá e o sufixo eira, mas ficaria estranho eu falar chaeira. Então, precisou utilizar, né, uma consoante de ligação, a consoante L, para servir de elo, né, para facilitar essa pronúncia e para formar uma nova palavra, chaleira. Olha a consoante de ligação L aí no meio, viu? Outro exemplo, cafeteira. Eu tenho o radical café e o sufixo eira, mas ficaria estranho, né, eu falar cafeeira, cafeira, cafeira. Então, precisou de uma consoante de ligação, que é a consoante T, que serviu de elo, né? Facilitou a pronúncia, né? E desfez esse som desagradável. Liguei, né, esse radical café com esse sufixo eira, cafeteira. Então, tem aqui a consoante de ligação, a consoante T. Bom, outro exemplo, gasômetro. Eu tenho aqui o radical gás e o radical metro, mas ficaria estranho eu falar gás metro. Então, precisou de uma vogal de ligação, que é a vogal O, para estabelecer esse elo, né? Para facilitar a pronúncia, não é isso? Então, eu formei aqui a palavra gasômetro, através da vogal de ligação, a vogal O. Ok, pessoal? Bem, encerramos aqui os nossos estudos sobre os elementos mórficos dos nomes, ok? Bom, não esqueçam de colocar os nomes e as turmas, né? No caso, os nomes e as turmas aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Desejo a todos bons estudos, tá? Não esqueçam de assistir ao vídeo 2, em que nós daremos continuidade, né, ao estudo dos elementos mórficos, pois iremos falar sobre os verbos, ok? Então, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho!